Para fazer os exercícios, nós vamos ter que ter em mãos essa tabela aqui, tá? Conclusão aqui, para ver o que a gente pode estar usando de acordo com essa tabela. Ok? Então ele fala assim, ó, o primeiro exercício. Se x maior que zero ou x menor que 90, então a expressão seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno de x é igual a quantos? Então vamos lá. Então ele vem e fala seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno de x. Então vamos, seno ao quadrado de x mais cosseno de x. Aí eu venho na tabela aqui, ó. Ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é equivalente a quantos? 1. É igual a 1. Então eu vou pegar esses valores aqui, certo? E vou substituir por quantos? Por 1. Sobre cosseno de x. Pronto. 1 sobre cosseno. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Olha lá. Seno, tangente, seno sobre cosseno. Secante, 1 sobre cosseno de x. Opa, então quem que é 1 sobre cosseno de x? Secante de x. Pronto. Esse valor eu vou substituir pela secante de x. Ok? Ok. Até aí Tranquilão, tava né? fácil. Tranquilão, Ana Júlia? Esse sim. Letra E, pronto. Nasceu a criança. Você viu que facilidade, Ana Júlia? Senhor, Pois não. tá dando pra me escutar certinho assim? Não entendi, amiga. Tá dando pra me escutar bem? Sim. Tá. Só pra saber só. Exercício 2. Quantos que deu o exercício 2 aí? Esse, senhor. Quantos que deu o exercício 2? Quanto deu? Isso. O meu deu 1. O meu também. Ok. Então vamos lá. Exercício 2 nós temos tangente de x. Tangente de x vezes o cosseno de x vezes cossecante de x. Tangente de x. A tangente nós sabemos que é seno sobre cosseno, tá? Para quem não lembra lá, tangente de x é seno sobre cosseno. Então, seno de x sobre cosseno de x, fazendo a substituição. Seno de x sobre cosseno de x. O que é cosseno de x? Cosseno de x, eu vou ter algo do cosseno de x? Não, não tenho nada, né? Então, vou manter o cosseno de x. Ok? Vou manter o cosseno de x. E o que é cossecante? Cossecante de x é 1 sobre
Seno de de x. x. Então, faça a substituição, 1 sobre seno de x. Ok, isso daqui, aí eu verifico, porque eu vou multiplicar esse, vezes esse. Não tem nada aqui, eu posso colocar 1, esse, vezes esse, ok? Tudo bem? Então, eu verifico os Tem termos que certos. Eu vou multiplicar, não vai fazer nada. Vai ficar seno de x vezes cosseno de x. Cosseno de x vezes seno de x. Entendeu? Só que o que acontece? Eu verifico aqui o que são iguais. Ó, então, esse eu simplifico com esse. E esse eu simplifico com esse, porque eles são iguais. Vou dividir. Vai dar 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 dividido por 1, 1. Ok? Então, letra B. Tudo bem? Uhum. E o 3? Tranquilão? Não, senhor, fiquei muito tempo nele. Muito. Tipo mesmo. Nossa, pelo amor de Deus. E deu quantos, amiga? Você é bobo? Deu quantos? Hã? Sequência vezes tangente. Não O meu. entendi. O nosso deu secante vezes tangente porque a gente pediu ajuda para um amigo nosso de outra escola. Ele explicou. Mas mesmo assim, não entendi muito. Vamos fazer com calma esse exercício. Secante de x. Ok, então, o que nós vamos fazer? A substituição dos valores, tá? Então, quem que é secante de x? Vou na tabelinha. Secante de x, 1 sobre cosseno. Então, 1 sobre cosseno. Mais quem? Tangente de x. Tangente nós sabemos que é seno sobre cosseno, tá? Então, é seno de x sobre cosseno de x. Tudo bem fazendo a substituição aqui? Tudo. O cosseno eu mantenho o cosseno, tá? Então vai ficar cosseno de x. O que é cotangente? Cotangente
vai ser cosseno Cosseno sobre sobre- seno. Tudo bem? Cosseno sobre seno, que é igual a 1 sobre tangente de x. Se eu estivesse trabalhando com a tangente aqui, aí eu ia pegar o 1 sobre tangente, tá? Como aqui está tudo função de cosseno e seno, então nós vamos trabalhar com o cosseno e o seno, tudo bem? Sim. Seno de x sobre cosseno de x. Ok? Ok. Beleza. Aí aqui não tem nada, eu coloco um embaixo, tá? Aí, nesse caso aqui, ó, o que nós vamos fazer aqui? Então, eu preciso resolver por partes. Eu resolvo esse com esse e resolvo esse com esse, porque é todos esses dois termos dividido por esses dois termos abaixo, ok? Aí, aqui nós vamos verificar que no denominador nós temos cosseno de x e cosseno de x. Quando os denominadores são iguais, o que nós fazemos? Quando os Conserva a denominadores... base. Conserva. Isso, conserva a base e soma apenas os Os de cima. numeradores. Isso, Numerador. então, vou fazer assim, ó, 1 mais seno de x sobre cosseno de x. Dividido. Agora aqui, o que acontece? Cotangente, a cotangente é cosseno sobre seno. Aqui eu inverti, ó. Aqui, cosseno sobre seno. Cosseno sobre seno. Certo? Aí aqui os denominadores são iguais? Não. Não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que deixar no mesmo denominador? Então, eu tenho que Sim. multiplicar esse cara por quem para ser igual a seno de x? Seno de x. Seno de x. Só que se eu multiplico embaixo, o que eu tenho que fazer? Dividir pelo de cima. Multiplicar pelo de cima. É, Ficou claro para todo mundo ou não? Não, senhor. Não entendi. Aqui, ó. Quando nós fazemos... Quando nós fazemos a fração equivalente. Então, quando eu tenho isso aqui, ó. 3 quartos mais 1 meio. O que acontece? Os denominadores são iguais? Não. Não. O que eu tenho que fazer? Deixar na mesma base, no mesmo denominador. Ou seja, eu verifico o maior. Quem que é o maior? É o 4. Tem algum número multiplicado por 2 que dá 4? Tem o 2. Então, eu tenho que multiplicar embaixo por 2 e embaixo por 2. Por que eu faço isso? Para deixar no mesmo denominador. Entendeu? E eu poder agrupar. Ó. Então, vai ficar 3 quartos mais quem? 2. 2 vezes 2 quartos. Está no mesmo denominador? Então, eu posso manter e agrupar a parte de cima. 3 mais 2, 5. Entendeu? Eu deixei no mesmo denominador, fiz fração equivalente. Aqui embaixo é o mesmo conceito. Eu tenho seno de x embaixo? Não, não tenho, é 1. Então, eu tenho que multiplicar por quem para dar seno de x? Pelo seno de x. Entendeu? Só que se eu multiplico embaixo, automaticamente eu tenho que multiplicar em cima, não é? Para fazer a fração equivalente. Ficou claro ou não? Senhor, teria como Agora você fazer isso aí pelo MMC mesmo? Só pra eu ter uma noção. O MMC vai de 1 e seno de x é seno de x.
Você multiplica, divide pelo de baixo, seno dividido por 1 dá seno, vezes o cosseno de x. Entendeu ou não? Sim. Ok? Então aqui vai ficar cosseno de x vezes quem? O seno de x, tá? Vou fazer passo a passo, tá? Vezes o seno de x, mais quem? Cosseno de x sobre seno de x, ok? Então isso daqui é um termo só. Isso daqui é um termo só. Tudo bem? Tudo. Aí agora o que eu vou fazer? Os denominadores são iguais? Então, Conserva e vou somar o de cima. Então vai ficar assim, ó. Copia lá. 1 mais seno de x sobre cosseno de x dividido cosseno vezes seno de x mais cosseno de x. Tudo isso vou deixar num denominador só. Ok? ok. O que dá para eu fazer aqui? Então, vamos lá. Cortar. Cortar. Aqui em cima, aqui ó, eu tenho cosseno de x vezes seno de x, mais cosseno de x. Então, isso daqui é como se fosse um binômio, tá? O que eu tenho em comum nesse binômio? Esse daqui é o primeiro termo e esse é o segundo. O que eu tenho em comum no primeiro e segundo? Cosseno de O x. cosseno de x. Então, o que eu vou fazer esse cosseno de x? Eu vou colocar ele em evidência. Tá? Vou colocar o cosseno de x em evidência. Então, vamos lá. 1 mais seno de x dividido sobre cosseno de x. Dividido por quem? Colocando o cosseno de x em evidência. Então, cosseno de x em evidência vezes, abre parênteses, que número multiplicado por cosseno de x que vai dar cosseno de x vezes seno de x? Seno de x. Apenas o Ah, seno não. de x, ok? E que número multiplicado por cosseno de x dá cosseno de x? 1. Entendeu o que eu fiz? Coloquei em Uhum. Não, evidência. sou. Flor, Hã? não consegui acompanhar. Ó, vamos lá, eu coloquei em evidência, ó. Por quê? Quem que é comum? É O cosseno. o cosseno e o cosseno. Então eu vou colocar o cosseno de x em evidência. Coloquei ele aqui, ó. Ok? Aí eu aplico a distributiva, ó. Quando eu aplico a distributiva aqui, eu tenho que voltar aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que voltar aqui. Entendeu? Sim. Se eu aplico a distributiva aqui, cosseno de x vezes seno de x, eu não volto lá? Sim. Voltei. Agora, quando eu multiplico o cosseno de x vezes 1, eu não volto aqui, ó. Ah, tá. Uhum. Entendeu? Sim, eu entendi. Todo mundo entendeu? Coloquei em evidência. Sim. Tá? Dividido por seno de x. Ok, então isso daqui é um termo, esse é outro. Agora, o que nós vamos fazer? É uma divisão, isso daqui é uma divisão de frações. Qual que é o conceito da divisão de frações? Esse é o A primeiro, a primeira primeira Vezes o fração, essa é a inverso Primeira da vezes o segunda. segunda. inverso da segunda. Isso, então eu copio a primeira. Quem que é a primeira? 1 mais seno de x sobre
cosseno de x, vezes quem? O inverso da segunda. Quem que é o inverso da segunda? Seno de x. O seno igual seno, mas igual Isso. não. Cosseno de seno de x mais 1. Ok? Ok. Aí, o que que eu vou fazer? Esse cara aqui, ó, eu vou desmembrar aqui, ó. Aqui, ó, o que que acontece? Aqui eu tenho 1 mais seno de x, não é? E aqui eu tenho seno de x mais 1. Isso daqui não é a mesma coisa que isso? Só está invertido. Sim. Aqui é 1 mais seno de x, aqui é seno de x mais 1. Mas não é a mesma coisa? Todo mundo concorda? Sim. Sim. Então isso daqui eu posso simplificar com ele, ó. Posso simplificar com esse simplifico com esse, vai dar 1. Então vai dar 1 aqui embaixo, aqui ó, 1 sobre cosseno de x vezes quem? Seno de x sobre cosseno de x vezes quem? Vezes 1. Esse 1 vai sumir. Ficou claro ou não? Alguém não entendeu o que eu fiz? Ficou Professor, claro. você dividiu por 1 mais seno de x? Isso é porque são os mesmos, tá? 1 mais seno de x e seno de x mais 1 é a mesma coisa. Então, eles são termos semelhantes. Se eles são termos semelhantes, eu simplifiquei. Eu posso simplificar. Tá. E dá 1. Ficou claro para todos? Sim. Ok. O que é 1 sobre cosseno de x? Secante. Secante. Olha lá, secante. Então, eu venho e faço substituição aqui. 1 sobre cosseno de x é secante de x vezes. O que é seno sobre cosseno? Tangente. Tangente. Tangente de x. Pronto. Letra. O 1 ali não faz diferença? Cosseno vezes 1 dá 1, tá, amiga? Letra D. Eu só coloquei esse 1 aqui, ó, para falar que é disso daqui, tá? Ó. Tudo bem? Mas cosseno vezes 1 dá 1, tá? Não vai interferir em nada. Tá. Ok? Ok. Dúvidas? Não, senhor.
Quantos que deu o exercício 4? Exercício 4 deu quantos aí? No meu deu. Eu dei um. 1? Sim. Difícil? Não, pra mim foi o mais fácil esse. Difícil, Murilão? Difícil, Murilo? Imagina. Não? Ah, lógico que tá, senhor. Ô, louco, meu parceiro. Vamos com calma. Surgir dúvida, pergunte. Então vamos lá. Y é igual seno de 17 vezes a cotangente de 17 vezes a cotangente de 73 graus vezes secante de 73 graus. Seno não tem o que fazer. Mantém. Seno de 17. O que é cotangente? Eu tenho que ter a tabelinha lá. Tá? Para quem ainda não lembra. É cosseno sobre seno. Isso, olha lá. Cotangente, cosseno sobre seno. Ops. Seno sobre... Cosseno sobre seno. Cotangente, cosseno de 17 sobre seno de 17. E a cotangente de 73, mesma coisa. Cosseno de 73 sobre seno de 73. E o seno de 73 não tem o que fazer. Vai ficar seno de 73. Agora eu verifico que são comuns entre É eles. secante aí, não é, senhor? Professor, é secante, não é seno, não. É. Secante 73. Quem que é secante? Sobre cosseno 1 sobre cosseno. Então, de 73. sobre cosseno de 73. Pronto. Aí eu verifico que são semelhantes e vou simplificando, olha lá. Ó. Eu só posso simplificar o de cima com o de baixo, tá? Nunca posso simplificar o de baixo com o de baixo. Ficou claro para todos, né? É como se Sim. esse está multiplicando esse vezes esse vezes esse. E esse vezes esse não tem nada aqui, é 1. Tá? Então, esse aqui é o de cima e esse é o de baixo. Então, esse eu simplifico com esse, né? Vai dar 1. Vai dar 1 aqui e vai dar 1 aqui. Cosseno, tem cosseno para simplificar com de 17? Não. Não, não tem. Cosseno de 73, esse. Com esse, ok? Vai dar 1 aqui, vai dar 1 aqui. O que vai sobrar? Cosseno de 17 vezes 1 sobre... Seno de 73. Isso. Então vai ficar y igual cosseno de 17 vezes 1 sobre quem?
Aí, o que que acontece? Nós tivemos cosseno de 17 e seno de 73, Ô, ok? senhor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu achei que ficaria cosseno 17 sobre seno 73. Por que que não fica? É. Não, tudo bem, não tem problema. Dá na mesma, tá? Eu fazer isso. Ah, você multiplicou os dois primeiros, depois os dois últimos? Não, eu fiz esse vezes esse, né? Ó, e depois esse vezes esse aqui. Mas dá na mesma, tá? Beleza. Ah, tá, você não fez direto, né? Não, dá na mesma. Beleza, 73 então. aqui. Aí, o que que nós vamos denotar aqui? Que nós temos dois ângulos aqui, tá? Que é o de 17 e o 73. E se eu somar 17 mais 73, isso daqui dá quantos? 90. Dá 90, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? 90 graus, certo? Então, seno de 73 ele vai ser igual ao cosseno de 17. Porque quando a gente tem lá no ciclo trigonométrico, quando eu tenho a somatória dos dois ângulos de seno com cosseno, que dá 90, eu posso falar que esse ângulo é igual a esse, tá? Então vai falar que seno de 73 é igual ao cosseno de 17. Então você pode escolher qualquer um para substituir, porque esses valores eles são iguais. Tá? Quando você soma dois ângulos, seno com cosseno, e a equivalência dele é igual a 90 graus, você pode falar que eles são iguais. Então, ou você substitui o cosseno por seno, ou substitui o seno por cosseno. Então, o que é cosseno de 17? É seno de 73. Ou o que é seno de 73? É cosseno de 17. Então, se eu substituir aqui, ó, cosseno de 17, quem que é seno de 73? É cosseno de 17. E cosseno dividido por cosseno dá quantos? 1. Dá 1. Ok? Poxa, você só fez essa loucura aí porque deu 90? Porque quando você tem o seno, quando você soma dois ângulos, 17, nesse caso aqui, ó, 17 mais 73 dá 90, tá? Uhum. Então, você somou o ângulo do cosseno
mais o seno, quando você soma cosseno mais seno, que é equivalente. Então, cosseno de alfa mais seno de alfa, quando você tem lá as equivalências dele e dá 90, você pode falar que cosseno de alfa é igual a seno de alfa, tá? Uhum. Professor, Oi. eu peguei e aí eu coloquei o cosseno de 17 sobre seno de 73 vezes 1. E aí eu procurei quanto que valia, né? Aí valia 0,95. Aí eu arredondei, ficou 1 sobre 1. Aí 1 dividido por 1. Entendi. Mas você fez É em o mesmo. calculadora, né? Na verdade, procurei na internet. Entendi. Tá, tudo bem. Ok? Então, nesse caso aqui, letra D. D. Pessoal, só um minuto aí que eu tô. Vai ter uma reunião com o pessoal aí da coordenação. Eu vou ver se eu consigo entrar aqui e continuar a aula, senão. Seis horas. Aparecendo nada. Não tá aparecendo nada. Vamos pra cima. Exercício 5. Quantos que deu? 6 sobre raiz de 3. Oi? 6 sobre raiz de 3, o meu Deus.
soube não. Só tô errada. 6 raiz de 3 só. Então, nesse exercício, ele fala assim: uma empresa precisa comprar uma tampa para o seu reservatório que tem a forma de um tronco do cone circular reto. Ok? Ok. Considere que a base do reservatório tenha raio 2 raiz de 3 e que sua lateral faça um ângulo de 60 com o solo. Se a altura do reservatório é 12 metros, a tampa a ser comprada deve ter raio igual. Ele quer saber essa distância aqui, né? Ó, daqui, aqui, ok? Ok. Então vamos lá. Então nós temos aqui o recipiente, mais ou menos nesse estilo. Onde aqui ,60 graus. Ele fala que a altura do reservatório é 12 metros. Então, quem que é a altura? A altura eu vou puxar daqui, aqui. Então, se eu puxo daqui, aqui, ó, isso daqui vai ser uma perpendicular com o solo. Perpendicular equivalente a 90 graus, ok? Ok. 12 metros. Então, o que que acontece? Essa distância aqui ó, é o raio da base, tá? Aqui é o raio da base. Automaticamente, essa base aqui, ó, o raio dela é isso aqui, ó, lá de cima, tá? Então, o que que acontece? É como se eu tivesse isso aqui, ó. Isso daqui eu sei. Ele fala lá, ó. Considere que a base do reservatório, então essa distância aqui, eu sei qual que é essa distância. Vale quantos? 2 raiz de 3, não é? Uhum. Então essa distância é 2 raiz de 3. Eu sei essa distância aqui, ó. Eu sei essa distância aqui? Não. Não, aqui eu vou chamar do quê? X. E ele quer saber quem? O raio da tampa total, ou seja, esse raio aqui, ó, essa distância. Eu já tenho esse valor aqui. Esse valor aqui vale para nós vale quantos? Essa distância aqui. Quantos que vale? 2 raiz de 3? 2 raiz de 3. Ele deu, não deu? Deu. E eu preciso saber quem? Essa Mais distância aqui. Mais x, não é? Então, para eu saber a distância da tampa, é o quê? 2 raiz de 3 mais x. Ficou claro para todo mundo, sim ou não? Sim. Ok, minha gente? sim. Maiara, você entendeu? Sim. Maria Eduarda Casasola, você entendeu? Entendeu, Igor? Entendi isso. Lincoln, Murilo e Luana. Beleza, Sim. senhor.
Ok, então nós precisamos encontrar quem? O valor de x. E aqui embaixo, como que eu encontro esse valor de x aqui? Tem que fazer tangente. Tangente, né? Faça tangente, ou seja, o x é o que em relação ao ângulo de 60? Adjacente. Cateto adjacente, então CA. E o 12 é o que? Cateto oposto. Cateto oposto. O coca varia com quem? Tangente. Tangente do ângulo dado, 60, é igual a coca. Ele não falou para eu usar a tangente. Ele não deu o valor da tangente de 60. Qual que é a tangente de 60? Lembra da música? Raiz de 3, eu acho. 3. Oi? Acho que é só raiz de 3. Lembra da musiquinha lá? Nós temos 30, Raiz de 3 sobre 3. Mais 3. 45. Qual que é a musiquinha da tangente? Lembra? Raiz É de raiz de 3 3, sobre 3, 1 raiz de raiz de 3. 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, quem que é a tangente de 60? Raiz de 3. Raiz de 3 faz a substituição, tá? Cateto oposto é 12. Cateto adjacente é x. Multiplicando em cruzes vai dar o quê? Não tem nada, é 1. Multiplicando em cruzes vai ficar raiz de 3 vezes x e 12 vezes 1. O raiz de 3 vai passar dividindo. Posso deixar a raiz no denominador? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Não. Racionalizar, né? Todo mundo entende isso, sim ou não? Sim. 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 Fica 12 raiz de 3, dividido por 3 vezes 3 dá 9, raiz quadrada de 9 é 3, então dividido por 3. E 12 dividido por 3, 6. 4 raiz de 3. 1. Então, o raio da tampa, então quem que é a tampa? 2 raiz de 3 mais x. Mais x. E quem que é x? 4 raiz de 3. Como eu tenho raiz de 3 aqui e raiz de 3 aqui, eles são iguais. Então, eu posso agrupar, não posso? 2 mais 4, 6 raiz de 3. For. Bem, oi. Eu fui ver um vídeo pra tentar entender. E aí eu passei uma reta ali perto do raio e coloquei o ângulo de 30, né, pra completar com 60. Aí eu fiz do ângulo da tangente de 30. Deu Tudo o mesmo bem. resultado. É o mesmo resultado, amigo. Se você usar a tangente de 60 ou tangente de 30, você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Aí você tá achando o seu x lá em cima, né? Uhum. Tudo bem, sem problema. Tá bom. Acabou? Tem a outra Tem a TPL. TPLB. Vocês fizeram TPLB? Sim. 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 Eu Eu não passei, entendi tudo. eu passei a e a B para vocês? Sim. É. Sim. Ok.
Só um minuto, tá? Quantos que deu do exercício 1? Eu não entendi ele não, senhor. Malu? Oi. Não entendeu? Não. Eu não sei se o meu tá certo, mas o meu deu tangente igual a 1 sobre 6 raiz de 2. Lincoln? Eu Ok. Então eu tenho seno x um ângulo agudo e seno de x é igual a 1/3, obter tangente de x. Tangente de x, eu sei que é seno sobre cosseno, ok? Ele quer o seguinte. Ele quer obter a tangente de x.
A tangente de x, eu sei que é seno de x sobre cosseno de x. Tudo bem? Então, se eu sei que tangente de x é seno sobre cosseno, então esse seno de x aqui, eu tenho que relacionar algo com seno e com cosseno. Tá? Ele fala que x é um ângulo agudo. O que eu vou relacionar seno com cosseno? O que tem aqui para eu relacionar? Seno com cosseno. Seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1, ok? Então, Ok. seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ficou claro? Sim. Sim. Não ficou muito não, Sor. Por que você pegou isso mesmo? Porque ele não quer que eu encontre a tangente. Sim. A tangente eu sei que é seno de x por cosseno de x. Então eu tenho que relacionar algo com o seno que tenha seno e cosseno. E aqui na tabelinha, o que eu tenho? Algo que tenha seno e cosseno. O seno ao quadrado de x mais cosseno de x. Eu também teria cotangente, mas para eu encontrar cotangente é cosseno sobre seno. Eu não tenho valor de cotangente. O que mais que eu tenho aqui? Desses dois, para relacionar seno com cosseno, ou cotangente, ou seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Ou eu pego essa fórmula e tento fazer alguma relação, ou eu pego a fórmula da cotangente, que é cosseno sobre seno. No caso, que é 1 sobre tangente de x, ou cotangente, mas eu não tenho cotangente. 1 sobre tangente, a tangente é que eu quero encontrar. Tá? Então, nesse caso aqui, o que eu vou relacionar? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Ok? Ok. Ele me dá o valor de quem aqui? De seno ou de cosseno? Seno. De seno. Seno. O valor de seno eu tenho. Se ele me dá o valor de seno, eu preciso encontrar o valor de quem nesse caso aqui? Cosseno. Do cosseno. Então, o que eu vou fazer? Isolar o cosseno. Ficou claro? Sim. Vou isolar o cosseno. Agora, o que eu vou fazer? A substituição do seno de x. O seno de x vale quantos? 1/3. Então, eu vou substituir para eu encontrar o valor do cosseno. Quem que é seno de x? 1/3. Então, vai ficar 1/3 elevado ao... Quadrado. Tudo bem até aqui? Sim. Todo mundo está entendendo? Sim. Sim. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 vezes 3 ao quadrado dá 9. Preciso agrupar essa parcela, não tem nada, é 1. Deixo no mesmo denominador, então tem que fazer fração equivalente, não é? Que número eu multiplico por 1 aqui para dar 9? 9. 9 embaixo e 9 em cima. Ok? Então, quantos que dá? Tudo bem? Sim. O que eu faço? Tem que tirar esse quadrado daqui, essa potência daqui e jogar para lá. Como que vai ficar? Cosseno de x igual a raiz de 8/9. Então, esse 2 ele veio aqui, ó. Todo mundo entendeu o que eu fiz ou não? Sim. Sim. Isso daqui eu deixo em apenas um radical. Eu vou desmembrar. Tá? Qual que é a raiz quadrada de 8? 2 raiz de 2. 2 raiz de? 2. Por que 2 raiz de 2? Ah, porque você faz a MCA e a cada 2 sai 1, né? Aí Você fica 2 raiz de fatora, 2. tá? Fatora. Então, como o índice aqui é 2, eu preciso agrupar de 2 em 2, não é? Então, vai ficar esse, né? Ficaria assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2, né?
que esse é o 2 ao quadrado, vai sobrar esse 2 aqui. Aí eu coloco ele dentro da raiz. Esse 2 sai com esse, então vai ficar 2 raiz de 2. Todo mundo entende isso ou não? Sim. Sim. Então, cosseno de x é igual a 2 raiz de 2 sobre raiz quadrada de 9 é exata, né? Uhum. 3. Tudo bem? Então, encontrei o cosseno. Uhum. Vou colocar para carregar só um minuto. Encontrei o valor do cosseno. Ele não quer que eu encontre a tangente? Quem que é tangente? Seno sobre cosseno, né? Tudo bem? Então, tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Então, nesse caso, tangente de x. Quem que é seno de x? Ele não deu? 1 sobre Deu, é 3. 1 Um terço. terço. Quem que é o cosseno de x? 2 raiz de 2 sobre 3. Uma fração dividida por outra fração. Qual que é o critério? O inverso da segunda. Conserva a primeira e faz o inverso da segunda. Esse com esse vai dar 1, certo? Vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2. Posso deixar a raiz embaixo? Não. Certo? Não posso. Nunca posso deixar a raiz no denominador. Então isso aqui vai ficar tangente de x, 1 vez raiz de 2, vezes 2 que multiplica quem? 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é? 2. 2. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Esse 2 é esse aqui e esse 2 é por causa dessas duas raízes, ok? Peraí, Sor, faz de novo, por favor. Aqui, ó. Eu buguei aqui. Entendi. Vou fazer de novo, calma. Aqui é como se ficasse assim, ó. 1 vezes 2. 2 que multiplica. Vou deixar essa raiz aqui, ó. Essas duas raízes em um radical só. Entendeu? Ah, tá. Aí vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso daqui dá raiz vezes 1 dá raiz de 2, tá? Vai ficar 2 vezes quem? Raiz quadrada de 4. E quantos que é raiz quadrada de 4? 2. Ah, sim. Entendeu? Que na verdade isso daqui vai ficar então o quê? Raiz de 2 sobre 4. Entendeu? Sim, Sor. Então, finalizando aqui, a tangente de x é o quê? Raiz de 2 sobre 4. Não pode simplificar, hein? Termina aí. Dúvidas?
Não. Então, como eu falo para vocês, sempre aí façam organizados exercícios, sempre a resposta final destaca. Tem gente que faz tudo de qualquer jeito, cara. Você não tem noção a hora que eu vou corrigir. No computador ainda. Faz desorganizado, os exercícios. Por isso que eu falei, copia o exercício, faz um abaixo do outro, faz na sequência. Tem gente que faz assim, ó, primeiro exercício, vai lá pro 10, aí volta no 8, volta no 7, você tem que ficar rodando. Faz tudo na sequência. O exercício 2. O 2 é fácil, só é longo. É isso aí. É meio extenso, né? Ele dá o seno de x. Quer que eu encontre o cosseno, a tangente, cotangente, secante, cossecante. Então vamos para o primeiro exercício. Encontrar o cosseno de x. Cosseno de x, para eu encontrar o cosseno de x, quem que eu tenho que trabalhar sendo que eu tenho seno? Quais são as relações? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isso. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Como eu tenho seno, quero encontrar o cosseno, eu isolo o seno, não é? 1 menos seno ao quadrado de x. Faz a substituição. Cosseno ao quadrado de x é 1 menos quem? 3 quintos ao quadrado. Três ao quadrado dá 9, 5 ao quadrado dá 25. Não tem nada, é 1, então aqui eu tenho que multiplicar por quantos? 25 aqui e 25 aqui, para deixar no mesmo denominador. 25 sobre 25 menos 9 por 25. Cosseno ao quadrado de x, 25 menos 9 dá 16 por 25. Tira esse quadrado daqui e jogo para lá. Ok? Vai ficar dentro da raiz. Eu tenho raiz quadrada exata de 16 e de 25. Então, qual vai ser o valor de cosseno de x? 500. 4 quintos, ok? Então, Ok. cosseno de x é igual a 4 quintos.
o 2 é a tangente. Tangente de x eu sei que é o quê? Seno de x sobre cosseno de x. Isso. Então, tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Eu já tenho o valor do cosseno, então fica fácil. O seno é 3/5, o cosseno é 4/5. Conserva a primeira e faz o inverso da segunda. Ok? Com Ok. esse eu simplifico, então a tangente de x vai ficar quantos? 3/4. 3/4. Beleza? Beleza. Cotangente, o que é cotangente? Inverso da tangente. Isso, o inverso da tangente, ou seja, 1 sobre tangente de x. Eu tenho a tangente de x, vai ficar 1 sobre quem? 3/4. Conserva a primeira e faz o inverso da segunda. Então a cotangente vai ficar 4 terços. Depois eu tenho a secante. Secante é 1 sobre Cosseno de x. eu É tenho inverso do cosseno, né, senhor? isso. Então vai ficar aqui, ó. Quem que é o cosseno de x? 4/5. 1 vezes faz o inverso, 5/4. Então a secante de x é igual a 5/4. 5/4. Agora eu tenho o cossecante de x. Quem que é cossecante? 1 sobre. 1 sobre seno de x. Então, cossecante de x vai ficar 1 sobre quem que é o seno? Seno. 3/5. 3/5. Aí foi dado. 1 vezes o inverso, 5/3. Então, cossecante de x é igual a 5/3. Ok. Então, nossa resposta vai ser 4/5, 3/4, 4/3, 5/4 e 5/3. Doutor, lá na tarefa eu não fiz as últimas contas, eu fiz pelo inverso, viu? Tudo bem, bateu? Hã? Sim. Então, beleza. Se bateu, ok. Três, conseguiu?
Eu não consegui, não. Maiara não conseguiu? Não, Malu. Eu também não. Mas eu também não consegui, não. Alguém conseguiu? Eu não, eu não consegui muito bem também não, senhor. Não conseguiu, Lincoln? Não. Nem eu. Ô, Murilo, você faria? Não, senhor. Mas o José faria. Ok? Então vamos lá. Aqui o que acontece? Como ele pede a tangente, tá? O que é tangente? É, Seno de X x sobre cosseno de X. x. E seno sobre cosseno de x. Aqui, então, o que nós vamos fazer? Ele dá aqui, ó, seno ao cubo de x, cosseno ao cubo de x. Certo? Então, nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Eu sei que tangente é seno sobre cosseno. Eu posso vir aqui, ó, e falar assim, ó, seno ao cubo de x sobre cosseno ao cubo de x, mais, se eu dividir esse, porque isso daqui é como se fosse um binômio, tá? Isso aqui é como se fosse um binômio, então vamos lá. Poderia fazer isso aqui, ó. Dividir isso daqui por quem? Por cosseno ao cubo de x. Por que eu posso fazer isso? Porque quando eu faço isso, ó, aí eu desmembro eles aqui, ó. Seno sobre cosseno não é tangente? Eu vou chegar nesse cara aqui, ó. Entendeu o que eu fiz? Não, Não. senhor. Aqui, o que é tangente? Não é seno sobre cosseno? Isso daqui é como se fosse um termo só, tá? Eu não posso pegar isso daqui e falar assim, ó, seno dividido por cosseno, não posso, porque isso daqui é como se fosse um termo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui e vou dividir por cosseno ao cubo de x. Por quê? Quando eu desmembro ele, eu vou ter aqui, ó, seno ao cubo de x sobre cosseno. E o que é esse cara aqui? Não é tangente ao cubo de x? Tangente ao cubo de x não é seno sobre cosseno? Entendeu ou não? Mais ou menos. Eu tenho que... Mais ou menos. O que acontece? Eu tenho que buscar artifícios para sair do exercício. E quais são os artifícios que eu tenho? Eu sei que tangente é seno sobre cosseno. Aqui ele não me dá nada de seno sobre cosseno, porque isso daqui é como se fosse um binômio só. Então, o que eu fiz? Eu peguei o seno ao cubo de x mais cosseno ao cubo de x e dividi por cosseno ao cubo de x. É a mesma coisa que eu vou fazer lá embaixo na expressão para não alterar. Porque se eu estou dividindo essa primeira parcela aqui, eu também tenho que dividir a de baixo também. Para não alterar o resultado. Ah, tá. Entendeu? Você Então poderia... eu dividi essa primeira aqui, automaticamente eu vou ter que dividir essa daqui por cosseno de x. Entendi. Ok? Tudo bem? Aí aqui, ó, desmembrando, vai ficar assim, ó. Cosseno ao cubo de x sobre quem? Cosseno ao cubo de x, certo? Isso daqui está num termo só, aqui eu desmembrei. Ok? Ficou claro? Dividir. Essa segunda não muito. Senhor, eu ainda tô confusa. Aqui, ó. Eu não entendi. Ó, eu Por... peguei isso daqui com isso, é isso aqui. Certo? Que está dividindo. Aí depois eu peguei esse cosseno com esse aqui, é esse aqui, ó.
Mas e o seno de baixo que Vou tava ali fazer, no... agora o seno, eu vou fazer, o seno ao cubo de x eu vou fazer aqui. E vou dividir por quem? Por cosseno ao cubo de x. Ah, esse tudo aí é do primeiro ainda. É, só do primeiro. Ô, senhor, Oi. mas da onde que você tirou mesmo o cosseno de 3x do Porque eu desenho? sei que a tangente é seno sobre cosseno. Como aqui é só um termo só, é um binômio, não tem como eu chegar em seno sobre cosseno. Aqui, se eu não buscar meios. Isso daqui é uma parcela só. Se fosse cotangente, você poderia fazer isso com o seno? Se fosse a cotangente, cadê cotangente? Cotangente, aí eu ia colocar cosseno sobre seno. Se tivesse cotangente, eu ia vir aqui, ó, cosseno sobre seno ou 1 sobre tangente de x. Tá? Ok? Até aí tudo bem? Beleza. Então agora seno ao cubo de x menos cosseno ao cubo de x. Mesma coisa, eu vou pegar isso daqui e vou dividir por cosseno ao cubo de x. E agora desmembro ele, ó. Seno ao cubo de x sobre cosseno ao cubo de x menos cosseno ao cubo de x sobre quem? Cosseno ao cubo de x. Ok? Então, o que é seno sobre cosseno? Tangente. Então, isso daqui agora eu vou substituir por quem? Pela tangente. Ficou claro? Isso daqui agora eu já vou chamar de tangente ao cubo de x. Ficou claro? Sim. O que é cosseno ao cubo de x dividido por cosseno ao cubo de x? Isso aqui dá quantos? 1. 1. Então, vou colocar mais um aqui. Ficou claro? São termos semelhantes. Dividir ele por ele dá 1. O que é seno ao cubo de x sobre cosseno ao cubo de x? Tangente ao cubo de x. Ok, tangente ao cubo de x. Ok. Não estou te chamando. Menos quem? Menos 1. Menos 1. Tudo bem? Agora eu entendi. Agora, o que eu vou fazer? Quem que é tangente de x lá no enunciado? Ele deu. Minha tangente de x vale quantos? Raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3. Então, quando eu fizer a substituição, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Raiz cúbica maior. Raiz cúbica de 3 elevado a quem? Elevado a 3. Elevado ao cubo. Tudo bem? Mais 1 dividido tangente de x elevado ao cubo. Ok? Até aqui tudo bem? Mas não é menos, senhor? É menos. Tudo bem? Aí o que acontece? Quando eu elevo essa raiz cúbica ao cubo, vai sumir o índice aqui, ó. Esse eu cancelo com esse, o 3 sai da raiz. Entendeu ou não? Sim. Então, vai ficar
3 mais 1 sobre quem? 3 menos 1. 1 menos 1. Isso, porque esse 3 eu cancelo com esse. 3 menos 1. 3 mais 1 dá 4. 3 menos 1, 2. 2. 4 dividido por 2, 2. 2. Letra. Senhor, por que não podia cortar o 1 lá no começo? Esse mais 1 com esse menos 1. Não pode, amiga, porque isso daqui é um termo só. É um binômio. É um binômio. Quando é um binômio, você não pode fazer isso. Entendi. Se Tá? fosse multiplicação, poderia. Multiplicação poderia. Se estivesse multiplicando aqui, tá? Difícil. Depois que você explica, não. Então, como você tá vendo, é fácil, mas na hora de fazer só. Então, amiga, o que será que acontece? Mas relaxa. O importante é entender, conseguir assimilar. O exercício, esse exercício aqui, tranquilo, né? Exercício 4. Sim. Quantos que deu o exercício 4? 511,6. 511,6. Isso aí. Esse foi de boa, né? Porque isso daí era aplicar as relações trigonométricas. Teve alguém que não conseguiu fazer? Isso aí é o basicão, né, senhor? O basicão, né? Não tem jeito, né, meu amigo? Basicão da matemática. A Júlia Isso fez aí. o olho fechado. A Maria Eduarda Casasola brincou nesse exercício, que falou assim, é muito... Mesmo, senhor, porque eu tava quase dormindo. Não, Júlia, eu sabia, tá vendo? A Maria Eduarda Casasola brincou, que falou assim, um exercício desse daí é um exercício que vem tranquilo. Claro, né? Fez em 2 minutos. Não. Aqui está o que encontrei na web. Não, meu amigo, eu não tô te pedindo. Toda hora. É que eu falo ok, e aí o Google... A moça tá achando que eu tô falando com ela aqui no telefone. Então vamos fazer exercício para dar um tchan. Então ele fala que para determinar a altura de uma montanha, um topógrafo colocou-se com seu teodolito a 300 metros da montanha, posiciona o aparelho que lhe fornece a medida do ângulo de visada de parte do morro igual a 60 graus. Sabendo que o teodolito tem uma altura de 1,60, o topógrafo pode determinar a altura da montanha. Adotando raiz de 3 como 1,7, a altura determinada é... Basicão, né? É um tapa na cara do engenheiro um exercício desse. Então vamos lá. Se ele quer que eu encontre a altura, eu vou chamar de x. Certo? Eu tenho, em relação ao ângulo de 60, o x é cateto oposto. Certo? E o 300 é cateto Adjacente. adjacente. Coca varia com quem? Tangente. Tangente do ângulo dado, coca. Tangente 60. Raiz de 3, que é 1,7. Isso, raiz de 3. Coca é x, cateto oposto, cateto adjacente é 300.
Aí ele falou, favor utilizar raiz de 3 como 1,7. Então você vem aqui, substitui raiz de 3 como 1,7. Tendo uma igualdade, nós vamos multiplicar em cruz, 1 vezes x. 1 vezes x. E 300 vezes 1,7. 300 vezes 1,7 dá 510. 510. Ah, achei. Aí o cara vem aqui e coloca, letra A, 510. O que acontece? Errou o exercício. Por quê? Sabendo que a altura do teodolito é equivalente a 1,60, então eu não posso esquecer de somar 1,60, certo? Ao 510, para dar altura. Ficou claro? Sim. Sim ou não? Sim. 510, então mais 1,60. Então, na verdade, isso aqui vai dar 511,60. Letra C, olha lá. Tem como errar um exercício desse? Não tem, né? Eu não sei. Ok, então para a aula que vem, nós vamos entrar em outro conteúdo. Tenha um bom dia. Não, minha filha, eu não estou te chamando. Nós vamos entrar em outro conteúdo para a aula que vem. Eu acho que você tem que passar mais um exercício. Mais uns exercícios de fixação. Vamos ver se eu pego para vocês mais uns exercícios. Aí depois, só na outra, você entra Olha lá, ó, basicão, que é medidas de arcos e ângulos. Pai amado. passa mais um desse, e aí a gente termina outra aula, e aí depois entra nessa. Deus ajuda, né, amiguinha? Ajuda. Eu preciso selecionar ainda. Tudo bem? É bom que quando voltar, você já tá um craque para fazer a prova. Deus me... Deus ajuda? Não, Deus me livre. Mas eu acho que não volta não, viu, amigo? Ontem saiu uma nota. Pelo menos a faculdade, a faculdade parece que não vai voltar, vai ser em EAD. Ô senhor, você acha que vai ter o quarto ano mesmo? Não, quarto ano não. O governador que Acho falou, que não volta esse ano, senhor. Não. Eu acho que volta só ano que vem. Caraca. Eu também acho que volta só ano que vem, amiguinha. Ai, que horror. É, porque pela situação. Vocês viram igual. Tinha aí, aqui em Lins, nós já estamos acho que com 70 casos já, 70 confirmado. Foi assim, foi bem rápido a progressão aqui em Lins. Foi gradativo, né? É igual em Guarantã também. Guarantã Então, tinha Aqui também, senhor. também. Aqui Oi? tinha 0 e foi aumentando. Em Cafelândia? Aham. Parece que já tem mais de 19, pelo que eu ouvi falar. Aqui? Teste. Ô, louca. Estão fazendo teste, porque uma moça que trabalhava lá No lar? no lar, ela tava e passou para as crianças, sabe? Aqui em Pirangi tem 27 já. 27. Caraca, 27. Meu pai falou. Tem 27 casos, mas tipo assim,
Tem 13 ativos, outros foi curado e 2 foi morte. Misericórdia. Deus ajuda, né? Deus ajuda. Então eu acho que não Cafelândia volta. tá com quanto? 3. Por enquanto, confirmado oficialmente 3. Mas já tem gente fazendo mais teste. Pirajuí tinha uma moça que era do centro de saúde e ela teve contato com outras pessoas sem saber que tava, né? Aí passou. Ah, mas eu fui lá no hospital de Pirajuí, menina, ninguém usa máscara lá não, tá repreendido, em nome de Jesus. Ah, mas agora eles estão usando até aquela viseira, sabe, no rosto, assim, que nem um óculos. Uhum. Estão usando tudo agora, que aumentou. Em Lins tem 78. Meu Deus. Mas aqui aumentou de um dia, professor, tinha 6. No outro dia já tinha 13. Guarantã também, foi assim, né? Descobriram Tá lá. aumentando muito. Mas eu acredito, minha gente, que nós só vamos voltar só ano que vem. Eu acredito. A faculdade Eu também. em si provavelmente vai ser tudo em EAD. Também acho que é só ano que Tem vem. como fazer o segundo ano inteiro em EAD? E conta normal? Tem, né, amiga? Cada Não, professor hoje em dia tem faculdade EAD, né? Professor, aquele negócio que eles estavam falando de que ia dividir as turmas, aí uma turma ia, aí uma semana, aí outra não ia, da outra, coisa assim. Isso daí, se fosse o caso, se tivesse controlado a epidemia, né? Eu acredito que poderia, para início, eu acredito, porque você tem que ter o espaço de 1,5, todas essas paradas, né? Então não ia comportar todo mundo na sala. Então, provavelmente, seria uma possibilidade, né? Dividir a turma. Mas, Professor, do jeito que está mas indo aí, amiga, fica difícil. se tem uma pessoa infectada e ela vai na sala, ela vai deixar o vírus lá. No outro dia, outra turma vai, o vírus vai estar lá. Não adianta. É evidente, não tem jeito, né, amigo? Ela fala, tem Então, as condições de porque. passar álcool gel, mas você acha que vai passar álcool gel em todas as mesas? É que nem Então, na mas academia, senhor. Não sei como eles estão fazendo, não. é impossível, porque Sim, os alunos vão exatamente. relar na porta, eles vão relar na parede, Sim, eles Tem que vão ficar relar na fazendo, carteira. passando álcool gel naquela merda inteira, vai gastar. O que ganha com o infelizmente povo? nós estamos aí diante de uma situação, né, de um vírus que é invisível, né? Você não sabe, não tem como você identificar onde está. É igual tá falando aí na academia. Academia, assim, eu acho meio que burrice o cara ir pra academia, porque ninguém sabe quem tem, entendeu? Às vezes Uhum. é um espirro que o cara dá lá. Ilma, você vai ficar passando álcool gel? Tem álcool gel lá? Tem, mas você vai passar em tudo? Em todo o aparelho, onde você sentou, onde você relou? Você não vai. Entendeu? Aí você esquece, passa a mão no rosto, no olho, é onde que acaba se contaminando. Às vezes tá na sua mão o Professor, vírus, mas se você lavou ou passou álcool gel, é eliminado. Mas a gente não tem esse cuidado aí de ficar passando álcool gel a todo momento. eu acho que foi um pouquinho falta de pensar esse negócio de uma turma em um dia, outra em outro, sabe? Não, então, mas eu não chegou nada em relação a isso para nós, entendeu? Mas foi uma possibilidade, cogitou, entendeu? Mas o que está Porque o vírus acontecendo? na sombra, ele sobrevive por mais tempo. Mas os casos estão aumentando, né? Então eu acredito que eles não vão fazer isso. Eu também acho que não. Ah, dá medo ir para a escola com a pandemia, porque se um aluno tá infectado, ele deixa a sala inteira contaminada. Sim, o ambiente todo. Não só a Então, sala onde tocar. é muito perigoso. Mais Infelizmente. seguro, acaba sendo bem mais seguro o EAD mesmo, por mais que seja difícil. Igual eu em Lins, eu estou. Desde quando começou isso daí, eu não parei aqui em Lins. Eu estou trabalhando. Tem que trabalhar, não tem jeito. Lins, eu não parei.
Tem uma escola no Mato Grosso que voltaram às aulas. Pra quem quiser ir presencial, tá tendo e EAD também. Ok, mas é isso aí, minha gente. É isso aí, semana que vem ou a gente verifica, vou verificar